Bom, é com grande alegria que nós, do Grupo de Pesquisa e Diálogos, recebemos esses dois importantes nomes da ciência geográfica que discutem, entre outros assuntos, gênero, etnia e sexualidade. Para mim é uma honra, em particular, apresentar os dois no Espaço Diálogos, e eu trouxe algumas questões para a apresentação. O professor Alex Hatz é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo e doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. É professor dos seguintes cursos na Universidade Federal de Goiás: graduação e pós-graduação em Geografia, licenciatura intercultural de formação superior indígena e mestrado em Antropologia. É coordenador geral do Núcleo de Estudos Africanos e Afrodescendentes da Universidade Federal de Goiás, do NEAD, e coordenador do Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-Raciais e Espacialidades do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, o LAGENTE. Atua na área de Geografia, Antropologia, Educação e desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão com espacialidades e identidades étnicas, raciais e de gênero. Participa de projetos de ações afirmativas para estudantes universitários negros, quilombolas, indígenas e egressos das escolas públicas. A professora Joseli Maria Silva possui graduação em Geografia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado em Geografia e Gênero na Universidade Complutense de Madrid. Atualmente é professora adjunta da Universidade Estadual de Ponta Grossa, docente dos cursos de graduação em Geografia. E mestrado em Gestão e Território. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Urbana, atuando principalmente nos temas desenvolvimento urbano, espaço urbano, planejamento urbano, geografia e gênero, geografia feminista, geografia e sexualidade, epistemologia da geografia e políticas públicas. No Espaço Diálogos, o professor Alex vai discutir sobre gênero, identidades étnico-raciais e espaço, e a professora Joseli espaço, gênero e sexualidades. Bom, nós passamos a palavra para a professora Joseli iniciar. Bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui e, de certa forma, muito surpresa com a vitalidade que eu observei ontem, né, da produção do Grupo Diálogos, né, e também estou muito feliz por encontrar algumas pessoas que eu descobri que trabalham com gênero, que é a Marise e o Alex, duas pessoas que eu admiro profundamente o trabalho que vem desenvolvendo. Então, estar aqui nessa mesa para mim é uma honra. Queria agradecer o convite. Bom, eu vou trabalhar com vocês. A minha fala está voltada para uma experiência do grupo que eu coordeno. Eu trabalho com um grupo chamado Grupo de Estudos Territoriais. E eu resolvi, dentro dessa oportunidade de conversar com vocês em nossa trajetória de pesquisa, eu resolvi tratar de um grupo de sujeitos que são categorizados na nossa sociedade e se auto-identificam como travestis. As travestis, eu vou usar as travestis e não vou usar os travestis, e como a professora Marlene falou ontem, a linguagem, ela classifica as pessoas e rotula as pessoas. Mas a linguagem ela tem que ter um certo movimento que vai se adaptando a partir do momento em que essa linguagem pode trazer libertação para determinados seres humanos. Então, como elas se identificam como femininas, eu uso a linguagem travestis no feminino. Então, não estranhe, porque a língua portuguesa usa no masculino, mas eu justifico no nosso trabalho a utilização do termo travesti no feminino. E eu vou contar então essa história dessa trajetória de pesquisa com esse grupo. Eu já trabalho com esse grupo desde 2003. Faço parte de uma organização não governamental chamada Organização Não Governamental Renascer,
que é uma organização de direitos humanos, de defesa dos direitos humanos de gays, lésbicas, travestis, transexuais e profissionais do sexo. Então, eu faço um trabalho integrado entre um trabalho extensionista, que o nosso grupo realiza junto à ONG, e, ao mesmo tempo, nós alimentamos boa parte da nossa produção científica a partir do contato com essa organização não governamental. E essa história que eu vou trazer para vocês, então, para que a gente possa discutir. Você pode, por favor, colocar... Eu acho que eu vou combinar um sinalzinho. Vai ser assim. Vai ser muito. A nossa história vai começar com o grupo, né, com essa organização não governamental Renascer, no momento em que o grupo de estudos territoriais ele vai se estruturar e vai trabalhar com as questões de sexualidade. A sexualidade não é uma possibilidade muito comum, né, de abordagem dentro do campo da geografia. E nós trabalhamos, então, com um tema que, mais ou menos, tenta expandir as fronteiras daqueles temas já pré-estabelecidos dentro do campo geográfico. E nós resolvemos, então, nos aproximar dessa organização não governamental. E dentro do primeiro dia que nós chegamos lá, nós tínhamos a ideia de trabalhar como qualquer geógrafo que começa uma investigação. Nós fomos pela parte mais aparente, que era a expressão das travestis no espaço urbano, que seriam os territórios da prostituição. Porque a geografia não tem uma tradição de observar a materialidade. Essas expressões materiais para nós fazem parte da nossa tradição, do nosso olhar geográfico. Então, nós nos aproximamos dessa ONG no primeiro dia, em que nós fomos lá. Fomos eu e mais 3 alunos, todos eles no nível de mestrado, num chá da tarde que chamava Quarta Insana. A Quarta Insana era um chá que ocorria dentro da organização não governamental Renascer, onde se reuniam gays, lésbicas, travestis e trocavam as suas experiências. Então ela existia toda quarta-feira e nós começamos a frequentar esse chá. A gente levava uma coisinha para comer, uma coisinha básica para comer, e durante o chá nós trocávamos ideias com esses grupos, né? No primeiro momento não fomos aceitos. Eles nos olhavam com desconfiança e perguntavam, né, o que esse povo da universidade quer conosco aqui na organização não governamental. Por outro lado, nós precisamos romper uma barreira diferente, porque nós olhávamos pessoas que biologicamente tinham, digamos, uma corporalidade classificada como uma corporalidade masculina, mas uma expressão de gênero feminino. E essa dissonância desses seres humanos nos provocava a tentar descobrir cada vez mais sobre eles. Essa complexidade, né, entre a corporalidade e a dissonância de gênero que eles apresentavam. Mas também nos foi estranho. Nós, pode passar, nós, o Grupo de Estudos Territoriais, começamos então a trabalhar os territórios. O que é um território para a geografia? Existem vários conceitos sobre território. O conceito que nós adotamos inicialmente foi o conceito de território do professor Marcelo Lopes de Souza, que vai pensar o território a partir de uma apropriação que determinados grupos fazem de um espaço, que essa apropriação, ela divide as pessoas que são os insiders, ou seja, as pessoas que se apropriam dos territórios a partir de práticas territoriais, e os outsiders. Então vejam que nós, quanto pesquisadores, nós colocamos as nossas lentes conceituais para a abordagem de um fenômeno que para nós, então, era, nesse momento, estudar a prostituição, ou o território da prostituição travesti, na cidade onde nós vivemos, que é Ponta Grossa, Paraná. Nessa Quarta Insana, esse mesmo dia da Quarta Insana, nós fazendo lanche com elas, e aí comecei a discutir a nossa pesquisa.
colocando, né, que nós iríamos abordar a questão do território da prostituição. Quando uma das meninas, que considero uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci, olhou para mim e falou assim: Jô, não se engane. Os mesmos homens que fecham as portas para nós durante o dia, abrem as pernas para nós durante a noite. E eu fiquei chocada. Me choquei, porque eu sou uma pessoa pura. Uma pureza de pessoa. E eu havia ido para a ONG com a ideia do outsider e do insider, ou seja, de um território que separava as travestis, né, do restante da sociedade. E quando aquela travesti me fala isso, ela desmonta completamente a minha base conceitual. Eu olhei para ela, olhei para os meus alunos, né, que a gente estava fazendo lanche, falei: nós temos que pensar, a gente vai ter que pensar muito bem essa frase. Os mesmos homens que fecham as portas durante o dia, abrem as pernas durante a noite. Bom, claro que essa frase me chocou imensamente, né? E aí nós começamos a trabalhar duas pesquisas paralelamente. Uma pesquisa chamou os espaços interditos à existência travesti, baseado então na perspectiva da interdição de Michel Foucault. E o outro, né, porque a interdição ela se estabelece não pela proibição de normas, né, de normas que são escritas, mas ela se estabelece pelas ações de constrangimento e de rejeições que essas travestis elas vão sofrendo em determinadas espacialidades. Então, a gente chamou então de espaços interditos à existência travesti. E outra pesquisa paralela que nós desenvolvemos foi a prostituição travesti, e nós começamos a observar que existia uma relação de elementos entre interdição vivida por elas e a única possibilidade de existência dessas pessoas, e que a nossa sociedade, digamos, permite a existência dessas pessoas, uma existência espacial, seria no território da prostituição, que vai possibilitar com que elas exerçam a vida, possam comer, possam retirar o seu sustento a partir dali. Então, essas duas pesquisas elas caminharam paralelamente. A pesquisa da interdição estava ligada ao meu projeto de pesquisa e a prostituição estava ligada a uma das dissertações de mestrado então, que eu orientei, que é do orientando chamado Márcio José Lunari. Todas as pesquisas que nós realizamos no grupo, nós realizamos pesquisas triangulares, né? Ou seja, todos os dados são checados entre um e outro, para que a gente possa fazer um trabalho de observação dos contextos de produção dos dados discursivos que a gente consegue no campo e tudo mais. Então, o que aconteceu? Nesse momento, onde nós iniciamos as duas pesquisas, nós começamos a observar que os elementos de interdição, eles compunham também o território da prostituição. Bom, o que a gente pode pensar disso, né? Vocês vejam que a nossa sorte é que as travestis não são geógrafas, né? Porque quando a gente tem uma formação superior, ou quando você está dentro da academia, muito do que a gente olha nos nossos referenciais empíricos de análise já vão pré-formatados pelos conceitos que nós aprendemos, porque o processo de aprendizado acadêmico, o processo de aprendizado de pesquisa não deixa de ser também um processo de aprendizado cultural, onde nós achamos que os nossos conceitos, ou aquilo que nós sabemos dentro da academia, tem mais capacidade compreensiva sobre o mundo, e, portanto, o nosso saber vai se sobrepor aos saberes das pessoas que vivem e fazem a geografia do seu cotidiano. E quando essa travesti falou essa frase para mim, eu imaginei o quanto que ela era muito mais capaz de compreender a existência dela do que eu, enquanto geógrafa, poderia fazer, me apropriando de conceitos já consagrados dentro da geografia, né, que seria o conceito de território. Então, a nossa capacidade
de dizer não para a teoria é a capacidade de ouvir o outro. E quando essa é a realidade do outro, é capaz de negar os nossos referenciais teóricos. E assim nós temos que voltar de novo para a teoria, para ver que essa teoria é insuficiente para conseguir construir a compreensão e a inteligibilidade de determinadas existências. Principalmente uma existência como a existência travesti. Os seres travestis são considerados, seres abjetos. O que seriam seres abjetos? Os abjetos são aquelas vidas cujas vidas não são consideradas vidas, elas são desprezadas socialmente. A gente vê notícias de mortes de uma travesti, e isso para nós acaba passando desapercebido, porque são seres mesmo que, segundo a sociedade, são seres desprezíveis, são seres inúteis para a nossa sociedade. Então, pegando o gancho que a professora Marlene falou ontem, nós vamos ter a impossibilidade de existência das travestis a partir do momento que da existência das travestis como, digamos assim, absorvida pela nossa sociedade ocidental, notadamente quando nós vamos ter a emergência do discurso médico, do discurso psiquiátrico, do discurso biológico, que separa a divisão dos corpos com um pensamento dimórfico, que seria aqueles dois caminhos que a professora mostrou ontem. A ideia de um ser único, uma ideia de homem único, onde a mulher seria só um ser imperfeito, uma pessoa com qualquer outro tipo de comportamento ou de expressão de gênero ficaria dentro dessa gradação do imperfeito. Quando emerge a ciência moderna, que nós vamos ter essa separação radical entre os corpos, várias práticas vão ser impossibilitadas, porque os corpos eles vão determinar, no discurso médico, no discurso biológico, além da corporalidade em si, vai determinar os papéis sociais que essas corporalidades vão ter que desempenhar e as práticas sexuais. Ou seja, é aí que se constrói, a partir da emergência da ciência moderna, uma ideia de que determinados corpos vão ter que ter determinada expressão de gênero e determinado gênero vai ter que ter uma expressão de desejo e práticas de desejo. Ou seja, se institui, a partir da ciência moderna, aqueles que estão dentro da normalidade do que se chama de práticas sexuais e aqueles que estão fora da normalidade, ou seja, aqueles que são anormais, ou seja, os desviantes. E aí, boa parte da humanidade que não vai, veja bem, que não vai ser identificada com o padrão hegemônico criado, ou seja, qual é o padrão hegemônico criado a partir do discurso da ciência moderna? É que corpos femininos que têm, os corpos femininos são caracterizados como femininos a partir da genitália. A genitália passa a ser o fator fundamental de classificação dos corpos. Posteriormente, você vai ter a ideia de que esses corpos classificados a partir da genitália vão ter que ter determinado comportamento, que é próprio e natural, como a professora falou ontem, e a ideia de que esses corpos vão ter que ter determinadas práticas sexuais e se institui o que a gente chama de heterossexualidade compulsória. Ou seja, as pessoas elas, que fogem ao padrão hegemônico da heterossexualidade compulsória, elas começam a sofrer. Elas sofrem porque elas não correspondem a esse discurso criado pela ciência moderna que vai permear toda a nossa existência, desde a hora que nasce uma criança, que vai ser registrada no cartório como do sexo masculino ou do sexo feminino. A criança nasce, ela não sabe o que ela é. Mas a nossa sociedade a classifica como feminino ou masculino e faz o registro, e aí se espera dessa criança determinado padrão de comportamento e determinado padrão de desejo. É claro que nós tivemos, então, uma boa parte de teóricos que vão construir a ideia da possibilidade da desconstrução dos gêneros.
Então, é como se a gente tivesse, digamos assim, 3 períodos de se pensar a ideia dos gêneros, né? No primeiro período, onde você vai dividir os gêneros a partir da diferença biológica. Num segundo momento, onde você vai aceitar que esse gênero, que os corpos desenvolvem papéis sociais, a partir de um determinado corpo, então eu espero determinada expressão de gênero, que seria uma construção cultural dos comportamentos, até o momento em que muitas pessoas vão se posicionar na ideia de que não existe linearidade entre sexo, gênero e desejo. E que esses três elementos de composição entre sexo, gênero e desejo, elas podem construir uma complexidade plural, sempre surpreendente, porque as identidades de gênero